Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o orçamento de capital, que é o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar nessa disciplina de Finanças 2. No final do semestre passado, nós falamos sobre o sistema orçamentário. E aí lá nós vimos que o orçamento de capital, ele compõe esse planejamento financeiro de curto prazo, esse grupo de orçamentos, de planilhas que representam o planejamento financeiro de curto prazo das empresas. Então, como nós vimos, existem alguns orçamentos que representam a expressão formal do planejamento da empresa em termos quantitativos, geralmente para um período de um ano. Então, esse orçamento empresarial, esse sistema orçamentário, ele é composto pelo orçamento de vendas, produção, custo de produção, despesas operacionais, de investimento ou capital e de caixa. No semestre passado eu falei para vocês que, com exceção do orçamento de investimento ou de capital, todos os outros são feitos periodicamente, anualmente, para que a empresa consiga controlar suas receitas e despesas e gastos, de modo geral, com o objetivo de garantir sempre caixa para liquidar, para arcar com seus compromissos financeiros. O orçamento de investimento de capital, diferente dos demais, ele não é feito periodicamente, anualmente, ele é feito pontualmente. O que isso significa? A empresa só vai preparar um orçamento de investimento ou de capital, são sinônimos esses termos, ela só vai preparar quando houver necessidade. Então, se a gestão da empresa entende que é o momento de pensar uma expansão do parque industrial, por exemplo, nesse momento será feito um projeto de investimento, considerando o custo-benefício, basicamente, da implantação desse projeto, e isso é chamado de orçamento de capital. E aí, com base nesse projeto que vai contemplar qual é o gasto necessário, o que a empresa precisa adquirir, o que ela precisa adaptar internamente, obra, treinamento de pessoal, esse orçamento, esse projeto de investimento, ele precisa ser bem completo com relação ao que a empresa vai precisar investir para que seja possível, por exemplo, expandir a produção. Então, e também ela vai precisar colocar o que ganha com isso, o que vai aumentar na receita, o que vai aumentar no gasto da empresa, nos custos, despesas, e qual vai ser o resultado líquido, mensal, semestral, anual, vai se definir em um período e elaborar esse orçamento, que tem por objetivo justamente fazer esse contraponto, qual é o investimento necessário, quais são os retornos esperados num dado universo, num dado período de tempo, e com base nisso, analisar se esse investimento é viável ou não, ou seja, ele vai aumentar a riqueza da empresa ou vai diminuir. E aí o que a gente vai falar sobre orçamento de capital é como que é feito esse projeto, basicamente, e como que se analisa esse orçamento de capital, para saber se ele é viável ou não, ou seja, se a empresa deve investir nesse projeto. Muitas vezes existem mais de uma opção de investimento, maquinário diferente, opções diferentes, e aí se analisa todos os cenários e com o objetivo de escolher aquele que vai maximizar a riqueza da empresa. Então, como eu falei anteriormente, o orçamento de capital ele é elaborado quando a empresa precisa fazer algum investimento, normalmente em ativos permanentes, tais como máquinas, equipamentos, imóveis, veículos, enfim, normalmente ele é feito para esse tipo de aquisição. As principais características do orçamento de capital são: primeiro, ele envolve decisões de longo prazo e valores significativos. A empresa não vai fazer um orçamento de capital, uma análise de um projeto para adquirir, por exemplo, um único veículo para substituir um veículo que ela já tem, é um veículo ali utilizado pela diretoria. Nesse caso, vai fazer uma tomada de preços, obviamente, analisar qual é o tipo de veículo que precisa,
e analisar as opções que o mercado oferece dentro, né, do tipo de veículo que precisa e adquirir o que traga ali o melhor custo-benefício. Então, nesse caso, não há necessidade de fazer um orçamento de capital. Ele vai ser feito quando a empresa for investir em algo que demanda, né, um valor significativo, e valor significativo depende do porte de empresa. Para uma empresa que fatura R$1 bilhão aí num dado período, um investimento no valor de 100 mil não é significativo, não é um valor que demanda uma análise muito aprofundada. Agora, se é uma empresa que fatura aí no ano R$500 mil, 100 mil é muita coisa. Então, ela vai ter que analisar muito bem antes de fazer esse tipo de investimento. Por isso que a gente não coloca valor, uma faixa de valores, né? Coloca valores significativos para a realidade da empresa. Uma outra característica do orçamento de capital é que geralmente esse investimento é muito importante para o futuro da empresa. Então, quando ela está estudando uma nova linha de produção, uma expansão, isso vai impactar, né, fortemente no futuro da empresa, no sucesso dela. Geralmente, os projetos também são de difícil alteração. Quando uma empresa investe em modernizar o seu parque industrial, ela tem que analisar muito bem se isso é viável, se isso é interessante, se vai trazer retorno antes de fazer, porque depois que fez, concluir, por exemplo, que o custo de manutenção está muito alto, ela não vai conseguir alterar, não vai conseguir voltar ao que era antes, sem, né, ter novamente que empregar recursos nisso. Então, projetos de difícil alteração, eles têm essa característica, uma vez executados, uma vez implantados, voltar atrás vai impactar em perdas financeiras, de produtividade, perda de tempo, né? Então, por isso que a análise é feita antes. E também uma outra característica é que eles possuem elevado grau de incerteza. Sempre que a gente fala em análise futura, em projeção de receita, projeção de gastos, expectativa de retorno para um dado período, a gente está falando de previsões, de projeções para o futuro, e isso gera, obviamente, incerteza. Então, a elaboração do projeto, né, de investimento, do orçamento de capital, ela precisa ser muito bem feita, muito minuciosa, análises assim, muito realistas, né, com o objetivo de minimizar essa incerteza. Então, se um gestor deseja fazer um investimento, e aí com isso ele conduz a elaboração de um projeto de maneira muito otimista, né? Considerando que todas as projeções serão realizadas de forma otimista. A tendência, né, é que esse projeto acabe se tornando não real. Então, a análise também não vai ser uma análise real. Então, na elaboração de um projeto, geralmente se consideram os cenários otimista, realista e pessimista, né? Então, de acordo com o que está acontecendo no mundo, no cenário econômico, político, social, você sabe, né, o gestor, a equipe que elabora um orçamento, ela sabe se naquele momento, né, pode-se ter uma visão mais otimista, então colocar valores ali maiores, né, por exemplo, de retorno esperado, de aumento de vendas, ou se naquele momento é um momento de cautela, né, de adotar uma postura mais conservadora, considerando retornos menores, né, do que se espera de fato. Então, com o objetivo de que o projeto seja o mais próximo da realidade, a análise, consequentemente, seja uma análise correta, né? Porque a análise de viabilidade, ela utiliza os dados que estão no projeto. Então, se o projeto não está feito de maneira correta, se contempla ali valores muito otimistas, valores acima do que vai de fato se realizar, a análise está toda viesada, né? Então, um projeto que a análise financeira vai dizer, ok, é viável, pode investir, talvez na prática, na hora que faça o investimento, ele não vai se mostrar viável, mas não porque a análise foi errada, a análise financeira dos métodos, né, dos indicadores, mas porque os valores, né, contemplados ali no projeto não foram reais, ok? Então há que se ter esse cuidado.
E falando então agora sobre a análise, né, do orçamento de capital, então só recapitulando, o orçamento de capital ele é um projeto de investimento, né, elabora-se um projeto mesmo, esse projeto pode ter texto, ele vai ter números, né, apontando ali quais são os investimentos e os retornos esperados, né, daquele investimento. E aí, com base nesse projeto, a gente vai fazer uma análise financeira para saber a viabilidade, né? Para identificar se aqueles projetos ou aquele projeto é viável ou não. Nós vamos trabalhar nesse semestre com alguns métodos para análise, que são payback, VPL, que é valor presente líquido, taxa interna de retorno, TIR, e índice de lucratividade. Então, a gente vai ver o que são esses métodos, o que cada um diz, né, a respeito da viabilidade do projeto e como que calcula. Bom, geralmente os projetos de investimento eles são feitos quando a empresa pensa, planeja uma expansão da sua fábrica, da sua área de produção ou mesmo do seu espaço de vendas. Quando ela pretende colocar novos produtos no mercado ou explorar novos mercados, projetos ambientais ou de segurança, que muitas vezes são obrigatórios, pesquisa e desenvolvimento, além de outras possibilidades, né? Então, muitas vezes um projeto de investimento ele vai ter 2 opções, 3 opções. Exemplo, se a empresa deseja fazer uma expansão na sua área industrial, ela pode promover essa expansão colocando mais máquinas iguais às que ela já tem, por exemplo, ou ela pode substituir as que ela já tem por máquinas mais produtivas, né, que tenham aí uma capacidade de produção maior. Então, nesse caso, ela já teria 2 projetos. Um projeto de expansão por meio de substituir o seu parque industrial por maquinário totalmente novo, talvez automatizado, né, que consegue entregar uma capacidade produtiva maior. Ou ela vai, né, fazer um projeto de expansão, adquirindo mais máquinas, mas mantendo a linha de produção que ela já tem. Então, nesse caso, são 2 projetos com o mesmo objetivo, diferentes, né, na natureza, ali, no que vai gerar de gasto, de investimento, necessidade de investimento, e no que vai trazer de retorno. Então, tendo esses 2 projetos, a área financeira vai analisar, considerando payback, VPL, TIR, índice de lucratividade, e vai concluir qual das 2 opções vai trazer um retorno financeiro maior para a empresa, né? Então, é dessa forma que se procede a análise. Pode ser também que a empresa queira fazer essa expansão ou uma nova linha de produção, ela já tem o objetivo, vai ser adquirindo um maquinário novo, mas existem no mercado diversas máquinas novas, né, que atenderiam. Então, ela faz também um projeto com um tipo de maquinário do fabricante A ou um maquinário do fabricante B, né, e também vai analisar, porque os custos são diferentes, né, a capacidade produtiva é diferente, o consumo de energia. Então, tudo deve ser considerado na elaboração desse projeto de investimento, ok? E aqui eu coloquei para vocês as etapas para a elaboração do projeto de investimento. Então, o primeiro passo, né, é a geração das propostas de investimento, que é o que eu falei, o que a empresa quer, como que ela vai fazer esse investimento. Então, com base nisso, você vai ter proposta A, B, C, D, enfim, quantas a gestão conseguir elaborar. Para cada proposta de investimento, vai haver uma estimativa dos fluxos de caixa, ou seja, quais são as entradas e as saídas previstas para executar esse projeto de investimento. Com base nisso, você estima o risco do fluxo de caixa, que é uma análise subjetiva, né, do risco daquele fluxo de caixa acontecer ou não, exatamente como foi planejado. Então, você vai analisar como que está o país nesse momento, o mundo, o ramo de atividade da empresa, né? E aí vai se concluir se aquele fluxo de caixa está, se existe um risco muito alto dele não se realizar ou dele se realizar parcialmente, de haver uma variação percentual, e aí com base nisso se ajusta esse fluxo. O ponto 4, que é um ponto muito importante, é determinar o K,
O K é o custo de capital. Nesse primeiro momento eu vou falar o que é para vocês, mas a gente não detalha o cálculo do custo de capital. No próximo passo, né, quando a gente evoluir um pouco com esse conteúdo, aí sim a gente vai detalhar. Basicamente, o custo de capital ele é a taxa de retorno esperada de um investimento. Então, se uma empresa tem um retorno, semestre passado a gente falou sobre os índices, né? E a gente calculava o ROA, o ROI da empresa, que são os retornos, né, sobre o ativo total, sobre o patrimônio líquido. Então, se uma empresa tem um ROA de 20%, por exemplo, isso significa que os ativos que ela tem, né, já em operação, geram para a empresa um retorno de 20% sobre aquele capital investido, sobre aquele patrimônio. Então, para essa empresa, esse 20% ele pode ser uma taxa de corte, uma taxa de desconto, ele pode ser considerado um custo de capital. O que é que isso significa? Para que um projeto seja viável para essa empresa, ele tem que gerar um retorno superior a 20, ou igual, minimamente igual a 20. Por quê? Ela não vai tirar dinheiro de um caixa, né, que é em operação, de um patrimônio que é em operação, tem um retorno de 20% para investir num projeto que traga um retorno de 10%, por exemplo. Né? Então, a taxa que vai balizar, que vai orientar a tomada de decisão dessa empresa, nesse caso, seria os 20%, que é o chamado custo de capital. Então, toda a análise ela é feita considerando uma taxa de desconto de 20%. Se o projeto for viável a 20%, significa que o retorno que ele gera é maior do que isso. Então, vai gerar ganho para a empresa, vai maximizar a riqueza da empresa e não diminuir. Né? Uma análise semelhante a gente faz no caso da pessoa física. Você tem um capital investido numa renda fixa a 10% ao ano. E aí alguém vem, um gestor de uma instituição financeira, e te oferece um outro investimento com as mesmas características de risco, só que te dá 15% de retorno ao ano. Você tende a investir, concorda? Porque você tem um retorno de 10, vem uma oferta de um investimento similar que vai gerar um retorno de 15, você entende o quê? Bom, vou ampliar o meu ganho em 5%. Ao invés de ter um retorno anual de 10, eu vou ter um retorno de 15. Beleza, eu vou fazer essa troca, né, de investimento. Agora, se um outro gestor vem e te oferece um investimento com a mesma característica de risco, mas que tem um retorno de 8%, a sua análise vai ser: bom, eu já tenho um retorno de 10%. Não vou abrir mão desses 10% que eu já tenho para mudar para um investimento que vai me dar um ganho de 8%. Né? Então, nesse caso, o seu custo de capital, a sua taxa de desconto seria os 10%, que é o ganho que você já tem. Ok? Então, basicamente, isso que é o custo de capital. Bom, determinado, né, o custo de capital da empresa, aí parte-se para a apuração dos métodos, né, o cálculo do payback, do VPL, da TIR e do índice de lucratividade. E aí, com base no resultado desses métodos aqui, a gente faz a análise de se o projeto é viável ou não, se ele deve ser aceito ou não. Aqui, pessoal, eu trago para vocês dois exemplos de fluxo de caixa, o fluxo de caixa convencional e o fluxo de caixa não convencional. Então, o fluxo de caixa ele vai ser elaborado para, graficamente, né, ilustrar um projeto de investimento. Normalmente, o que se espera de um fluxo de caixa, né, convencional é que no momento presente, no momento zero, vai haver um investimento, que é o valor que a empresa precisa investir, aplicar para que o retorno esperado venha. Então, um desembolso inicial aqui, um investimento no momento presente e, periodicamente, no futuro, as entradas esperadas. Então, eu tenho uma linha do tempo, né, onde eu começo aqui no zero e vou ao infinito. No momento presente, eu tenho um investimento e, periodicamente, que aí pode ser mensal, semestral, anual, a empresa que vai definir, eu tenho as entradas de caixa. Então, a setinha para baixo da linha representa a saída de caixa, para cima representa entrada. O que difere o convencional do não convencional? No não convencional, eu tenho um investimento inicial aqui no momento zero,
tem uma sequência de entradas esperadas, né, de retornos, entrada de caixa, e num dado momento aqui a necessidade de uma nova saída de caixa, e depois voltam as entradas de caixa. Isso acontece quando a empresa faz, por exemplo, um investimento em 2 etapas. Então, é um projeto que requer um investimento inicial aqui, né, de um valor significativo, startou o processo, começou a obter os retornos esperados e aí aqui tem que fazer um aporte de capital, seja para aumentar o número de máquinas, seja para treinamento, enfim. Cada projeto tem uma característica, então tem uma nova saída de caixa e volta a ter as entradas, né? Então isso é só uma ilustração gráfica de como que se representa, né, um projeto de investimento por meio do fluxo de caixa. Bom, e aí agora a gente vai falar do primeiro método, que é o método do payback, ok? O que é o payback? Basicamente, payback, né, é uma expressão que traduzida, né, para o português vai significar tempo de retorno do investimento. Então, por isso que é qual o período de payback, ou seja, em quanto tempo aquele investimento vai gerar retorno para a empresa. Então, por definição, é o número de períodos, que pode ser ano, mês, né, a unidade de tempo em que o projeto foi feito, necessários para recuperar o custo desse projeto, né? Então, o tempo necessário para recuperar o valor investido. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do fluxo de caixa de um projeto e de como que se calcula o payback, como que se apura o payback. Então, eu tenho aqui o fluxo T, que é o projeto normal, um fluxo de caixa convencional, então eu tenho a linha do tempo aqui, um investimento inicial de 100, um retorno previsto para o primeiro ano de 10, para o segundo ano de 60 e para o terceiro ano de 80. Ah, professora, como que determina esse tempo do projeto? Por que aqui tem 3 anos de retornos previstos? Geralmente, quando se elabora o projeto de investimento, você, né, o analista, o gestor, quem estiver elaborando o projeto, vai considerar, por exemplo, o tempo de vida útil do maquinário. Então, se é um projeto de expansão ou de uma nova linha de produção, a gestão vai identificar esse maquinário tem capacidade plena, né? Tempo de vida útil de 5 anos. Então, em 5 anos, esse projeto precisa ser viável e trazer o retorno esperado. Por quê? Depois de 5 anos, esse maquinário pode perder rendimento, perder capacidade de produção, pode ser necessário, né, fazer novos aportes, novos investimentos, nova aquisição de máquinas, enfim. Então, nesse caso, é com base nisso que se determina o tempo, né, desse projeto. Então, nós temos aqui, nesse exemplo, né, esse fluxo com investimento de 100, 3 retornos previstos, 10, 60 e 80. Para calcular o payback, a gente vai fazer uma continha simples, considerando o seguinte, a empresa investe 100 no momento zero, né? No primeiro ano, ela recupera 10 desses 100 investido, então fica faltando recuperar 90. No segundo ano, ela recupera 60, fica faltando recuperar 30. Então, já consumiu aqui o retorno completo de 2 anos, né? E ainda não recuperou o investimento. No terceiro ano, ela tem um retorno de 80 previsto. Então, a gente já sabe que não vai ser necessário o terceiro ano inteiro, né, o retorno todo desse terceiro ano, para recuperar o investimento. E aí, como que a gente faz? Vai encontrar qual parcela, qual fração desse ano vai ser necessária utilizar, né, digamos assim, esse retorno para recuperar o investimento. Então, aí a gente divide o que falta recuperar, que é 30, pelo todo que vai ser recuperado, que é 80. E aí encontro qual é o percentual, né, ou a fração desse terceiro ano que vai ser necessário, né, consumir o retorno para recuperar o investimento. Então, nesse caso aqui, são 2 anos inteiros, mais 30 dividido por 80 vai dar 0,4. Então, a gente diz que o payback, o tempo de retorno desse investimento é 2,4 anos, ok? Então, aqui a gente vai falar agora sobre os pontos fortes e fracos do payback, né? Como ponto forte, ele fornece uma indicação do risco e da liquidez do projeto, e ele é fácil de calcular e de compreender. É um método relativamente simples, né? De ser calculado e ser compreendido.
Como ponto fraco, o principal é o fato dele ignorar o valor do dinheiro no tempo, né? Então ele não considera a taxa de desconto e ignora as entradas que ocorrem depois do período. Então, se recuperou um projeto, como nós vimos, né, no exemplo, 2,4 anos, o que vem depois não é considerado, né? Então, esses são os dois pontos fracos do payback. Um dos pontos fracos, né, do payback, que é o fato de não considerar o valor do dinheiro no tempo, a gente corrige nessa evolução do método, que é o chamado payback descontado. Esse método é exatamente igual à forma de calcular, né, de apurar o payback, só que ele utiliza o fluxo de caixa descontado e não esse fluxo real aqui, né, do projeto. Para descontar o fluxo de caixa, a gente vai resgatar os conceitos, né, que vocês estudaram lá em matemática financeira, a fórmula do desconto. Então, a gente vai utilizar a fórmula do VP, que é igual a VF, dividido por 1 mais I elevado a T. Então, VP é o valor presente, que é o que a gente quer apurar, VF é o valor futuro, I é a taxa de desconto, que em matemática, que em finanças, né, a gente chama de K nesse momento, que é o custo de capital, mas é a mesma taxa de desconto que vocês aprenderam lá em matemática financeira. E T é o tempo de retorno, né, o tempo do projeto. Então, a gente vai ver como que desconta o fluxo de caixa e depois calcula o payback. Então, eu tenho aqui o mesmo exemplo, né, o fluxo T, investimento de 100, entrada de 10, 60 e 80, né, em 3 anos. E aqui o VP desse fluxo T, o valor presente, né, descontado desse fluxo, dessas 3 entradas futuras. Para descontar, eu preciso determinar o K, o custo de capital. Nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando com o custo de capital de 10%. Então, com esse custo de capital de 10%, a gente traz a valor presente cada uma dessas entradas aqui. Então, o que eu fiz? O fluxo T, o investimento, aconteceu no momento presente, então ele não sofre nenhum tipo de desconto. Então, a gente mantém aqui menos 100. Esse 10, que é a entrada do primeiro ano, ele foi descontado a 10%. Então, para chegar nesse... E aí o valor encontrado foi 9,09. Para chegar nele, o que eu fiz? 10 dividido por 1 mais a taxa, que é 10%, elevado a 1, porque ele está no primeiro ano. Então, o valor presente desse fluxo é 9,09. Do segundo fluxo, que é 60, a gente faz 60 dividido por 1 mais 0,10, né, que é a taxa, elevado a 2, porque aqui eu estou no segundo ano. E o valor presente dele, então, é 49,59. E o fluxo do terceiro ano, que é 80, é 80 dividido por 1 mais a taxa elevado a 3. E aí eu chego no valor presente dele, que é 60,11. E aí depois eu calculo o payback com o mesmo raciocínio do payback simples. Investiu 100, recuperou não 10 mais, né? Porque esse aqui agora, esse valor aqui, a gente cancela, né? O que eu vou considerar agora é o fluxo descontado. Então, investiu 100, recuperou 9,09, fica faltando recuperar 90,91. No segundo ano, também não é mais esse valor aqui que eu considero, é esse. Então, recupera 49,59, fica faltando recuperar 41,32. O retorno do terceiro ano, que não é mais 80, é 60,11. É mais do que o que falta recuperar, é maior, né? Então, nesse caso aqui, né? Aqui é o 1, aqui é o 2. Então, a empresa consumiu o retorno do primeiro e do segundo ano e uma parte do terceiro. Não vai ser o terceiro todo. Para encontrar essa parte, o que eu faço? O que falta recuperar pelo retorno do próximo período. 41,32 dividido por 60,11 vai dar aproximadamente 0,7. Então, o tempo de retorno é 2 mais 0,7. 2,7 anos, ou seja, em aproximadamente 2,7 anos, a empresa recupera esse investimento que foi feito. Bom, e aí, a partir desse cálculo do payback descontado, a gente já consegue apurar o VPL do projeto, o valor presente líquido. Por quê? O VPL, ele considera os valores presentes das entradas, que nós já apuramos lá atrás, que é 9,09, 49,59, 60,11, menos o valor
do investimento. Então, o VPL, o valor presente líquido desse projeto, vai ser a soma das entradas menos o investimento, que vai dar 18,79. Bom, então o critério, né, que a gente utiliza para analisar o resultado do VPL é o seguinte: o projeto ele é aceito se o VPL for maior ou igual a zero, né? Porque justamente eu estou considerando o valor presente das entradas menos o custo. Então, o resultado é o ganho líquido que esse projeto vai gerar para a empresa. Então, se ele for maior do que zero, né, se ele for positivo, significa que ele está gerando lucro para a empresa. Se ele for menor que zero, negativo, portanto, ele está gerando prejuízo. E é importantíssimo ressaltar que o VPL, o valor presente líquido de um projeto, ele muda à medida que o custo de capital muda. Então, esse exemplo que nós vimos, né, que deu ali aproximadamente 18, valor positivo, né, de retorno, foi a 10%. Se eu considerasse uma taxa de 15%, será que ele ainda seria viável, né? Então, à medida que muda o custo de capital, muda o resultado do VPL e também do payback descontado. Bom, então aqui para calcular o VPL de um projeto, né, eu coloquei aqui detalhado, é o que eu falei lá atrás. O investimento menos 100, aqui o desconto, né, do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Menos 100 mais as entradas, a gente chega aqui no VPL, ok? No valor presente líquido. A gente pode também utilizar para fazer o cálculo do VPL o Excel ou a HP 12C. Eu vou mostrar para vocês dessas duas formas também como que é possível calcular. Aqui eu dei um print nas telas, né, do Excel para colocar o passo a passo de como que calcula. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o custo de capital, que é 0,1, né, que é 10%, o investimento 100, os fluxos de caixa futuro, ano 1, 10, ano 2, 60, ano 3, 80. Aí eu venho numa célula aqui, coloco igual VPL, para puxar a função VPL. Coloquei, abri aqui o parênteses, vou selecionar a taxa, que está aqui no valor decimal, ok? Está aqui. Vou selecionar as entradas, então, né, coloquei ponto e vírgula para separar a taxa, né, igual está aqui. E aí vou selecionar quantas entradas eu tiver. Nesse caso aqui é do 1 ao 3, então vai ser da célula C até a E. Coloquei aqui, fechou parênteses, menos o valor do investimento, que é o 100, ok? Feito isso, deu Enter, chegou aqui no valor do VPL, tá? Então, assim, a gente pode utilizar o Excel, né? É muito mais simples, inclusive os gabaritos todos estão no Excel, então vocês vão ver lá como que geralmente eu faço. Às vezes eu nem lanço só com a fórmula, eu coloco a fórmula também individualmente de cada um, porque para calcular a fórmula de desconto, né, de cada entrada, porque para calcular o payback descontado vai precisar, mas aqui é um exemplo de como calcular diretamente o VPL no Excel, ok? Pessoal, aqui então, isso é uma HP, né, uma calculadora HP 12C, essa daqui é uma da internet, né, HP, se digitar no navegador mesmo, HP 12C online, aparece a calculadora e você consegue utilizar. Tem aplicativos também gratuitos que você baixa. A HP é uma calculadora normal, né? Mais para frente posso até gravar, se vocês quiserem, um tutorial de como utilizar as funções todas dela, né? Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre como calcular VPL e TIR na HP, né? Mas eu vou dar um panorama geral aqui para vocês. Então aqui eu tenho a tecla ON, né? Que vai ligar ou desligar a calculadora. A minha, vocês vão observar que eu coloquei aqui com todas as casas decimais depois a vírgula, para o cálculo ficar mais apurado. Se você quiser reduzir F5, por exemplo, né, você vai ter 5 casas após a vírgula. Eu coloco F9 porque utiliza todas, ok? A HP é uma calculadora que pode ser usada normal, para operações normais, ou para também cálculos mais avançados na área financeira. Então, se eu quiser fazer uma soma na HP, 10 mais 10, eu vou vir aqui 10, Enter. Essa tecla Enter, ela dá início às operações. Então, eu coloquei 10, quero somar mais 10. Venho aqui, 10 e depois mais.
ele já me deu 20. Fiz uma operação. Digamos que eu queira agora adicionar esses 20 aqui, o produto da multiplicação de 5 vezes 6. Aí eu venho aqui, 5, Enter novamente, porque eu abro uma outra operação. 5. Quero multiplicar 5 por 6. 5, 6, multiplica. 30. Aí eu quero adicionar esses 30 ao resultado daquela primeira operação que eu fiz, que foi 20. Aí é só vir aqui e apertar o mais, ok? Porque cada vez que você inicia uma operação com o Enter, ela inicia uma nova operação. Então, quando você vai dando mais, menos vezes, né, divide, ela vai puxando o que está na memória, ok? Para limpar a memória, FCLX. Bom, agora vamos falar sobre os cálculos financeiros. Isso aqui foi só para dar um panorama para vocês de como que a calculadora funciona. Aqui eu tenho essa tecla F e G, e vocês observam que a tecla da HP, ela tem aqui o valor normal, né, a função normal da tecla. Embaixo aqui pequenininho eu tenho algumas informações em azul, em cima em laranja. A tecla laranja aciona as funções que estão em laranja e a G as funções que estão em azul, ok? Então, para calcular, por exemplo, o VPL do projeto que a gente está trabalhando aí como exemplo, né, ao longo dessa aula. O investimento que a empresa fez foi de 100, então vou digitar 100 aqui. Não vou usar Enter, porque eu não vou fazer uma operação normal, vou fazer uma operação financeira. Esse 100 é investimento, então eu tenho que apertar a tecla CHS para mudar o sinal, ok? Então ele já assumiu aqui o caráter negativo porque ele é investimento. O 100 é o valor zero do projeto, né? É o primeiro, está no momento presente, está no momento zero. Então eu vou vir aqui e vou apertar GCFO, ok? A teclinha aqui, eu acionei essa função, né? Cash flow do momento zero, do momento presente, ok? Bom, e agora eu vou lançando os fluxos futuros desse projeto. O nosso lá é 10, que é o primeiro, então eu venho no G, agora CFJ, que são os cash flows futuros, né, que a empresa tem. E aí eu lanço um atrás do outro na sequência. O primeiro é 10, o segundo é 60, que eu venho aqui, 60, G, CFJ. E o último é 80, então eu venho 80, G, CFJ, ok? A taxa de desconto, o custo de capital é 10, então eu vou vir aqui 10 e vou aqui na tecla I, ok? Que é a tecla da taxa, coloquei I. E o que eu quero é o valor presente líquido, que aqui na HP, né, HP tá todas as teclas estão em inglês. É a tecla NPV, ok? Né, que representa o valor presente líquido. Então ela está em laranja aqui, então eu vou no F, NPV, e aí ele me dá o valor, né? Então qual é o valor presente líquido desse projeto? 18,78, que foi o que a gente apurou lá atrás, né? Então é dessa forma que vocês calculam, podem calcular se quiserem, o valor presente líquido na calculadora HP12C. E aqui eu coloquei para vocês a representação da solução pela calculadora HP. Se você fizer, por exemplo, né, presencialmente uma prova onde é permitido usar a HP12C, e aí você vai colocar como que você chegou no resultado, né? Se o professor geralmente pede o cálculo, se você faz na HP, você coloca o passo a passo representado dessa forma aqui. Então eu coloquei aqui para vocês, né? O que a gente fez na HP para chegar no NPV? Lançou 100, ok? Acionou a tecla CHS, GCFO. Lançou 10, GCFJ, 60, GCFJ, 80, GCFJ. Lançou 10 e o I e perguntou aqui qual é o NPV. E aí encontrou o valor de 18,78, ok? Então, sempre na apostila eu coloco para vocês o passo a passo de como que calcula na HP. Porque aí você pode anotar esse passo a passo, né? Não precisa ficar toda hora assistindo o vídeo. Ah, lembrou como é que calcula? É esse passo a passo aqui. Okay? Então, é assim que representa na HP o cálculo, né, utilizando a HP. Bom, e agora, pessoal, a gente vai falar sobre a TIR, a taxa interna de retorno. Então, o VPL, o valor presente líquido, a gente utiliza uma taxa de desconto para encontrar qual é
o valor presente líquido do projeto, ou seja, o ganho ou a perda que ele vai gerar para a empresa, com base naquela taxa. Então, ou seja, a gente usou 10%, aquele projeto é viável a 10%. Se o VPL for positivo, significa que o retorno que ele traz para a empresa é maior que 10%, mas eu não sei qual é, ok? Eu só sei que é maior do que 10%. Aí eu posso testar a 15, a 16, a 18 para saber até que momento ele é viável. Ou se eu quiser saber qual é a taxa interna, qual é o ganho percentual que esse projeto traz para a empresa, aí eu calculo a TIR. Então, a TIR, a gente diz que ela é a taxa de desconto que faz com que o valor presente das entradas seja exatamente igual ao custo do projeto, né? Então, ou seja, qual é o maior custo de capital que aquele projeto pode suportar. Eu posso fazer esse cálculo por tentativa e erro. Eu vou mudando o custo de capital, vou calculando o VPL, vou mudando, vou calculando. O custo de capital que me der um VPL igual a zero é a TIR do projeto. Ou eu posso utilizar o Excel, né, ou a HP para encontrar qual é a TIR do projeto. Logicamente, a gente utiliza, né, o Excel e a HP porque facilita. Então, a TIR é a taxa interna de retorno daquele projeto. Se eu quiser saber, ok, esse projeto é viável porque o VPL dele é positivo, é maior do que zero. Mas qual é o ganho que ele vai gerar para a empresa? É 12, 13, 14%? Né? Então, a gente calcula a TIR. E aí aqui eu coloquei um exemplo, né, que a TIR é o VPL, a taxa de desconto, né, que iguala o VPL a zero. Então eu tenho um investimento de 100, se eu for aplicando, né, a taxa de desconto, eu vou igualando, eu vou trazendo os valores presentes aqui, os futuros a valor presente, até chegar no VPL igual a zero. Para fazer esse cálculo pela HP, o que a gente faz? Insere os fluxos de caixa e pressiona a tecla IRR, que é justamente a taxa da TIR. Então, nesse caso aqui, no exemplo que a gente está usando, a TIR é de 18,13%. Vamos ver lá como que faz no Excel e na HP. Então, na HP foi o que eu expliquei para vocês, né? A gente representa dessa forma aqui. Então, para calcular a TIR, o que muda? O passo inicial é o mesmo. Você vai digitar o 100, CHS para mudar o sinal e ele é o fluxo zero. Vai lançar o primeiro, o segundo e o terceiro, acionando a função GCFJ. Só que aqui você não digita a taxa de desconto, porque você não vai usar a taxa de desconto. Você quer justamente saber qual é a taxa de desconto, né, a taxa de retorno desse projeto. Desconto não, desculpa, de retorno. Então, você lança o fluxo e pergunta direto aqui, ó, F e RR. E aí a calculadora vai te dar a TIR, que é justamente 18,13, ok? No Excel a gente calcula também de maneira muito simples. Você lança, né, na planilha o fluxo de caixa do projeto, então menos 100, 60, aqui é até um outro exemplo, não é o que a gente estava trabalhando não. Esse aqui é um projeto de investimento que tem um investimento de 100 mil inicialmente, no primeiro ano um retorno de 60 mil, no segundo 50, no terceiro 40 e no quarto 40 também. Então, eu vou selecionar uma célula, vou digitar igual TIR, acionei a função TIR, ok? E aí é só selecionar todo o fluxo, do negativo até o último positivo. Então, aqui vai do A ao E3. E aí dou Enter. Então, nesse caso aqui, a TIR desse projeto é 35,12%. Okay? Então, tanto na HP quanto no Excel, muito simples calcular a TIR. Bom, critério de avaliação da TIR, né? Então, com base no resultado da TIR, como que eu aceito ou rejeito o projeto? Se a TIR for maior ou igual ao custo de capital da empresa, o projeto pode ser aceito. Por quê? Se o custo de capital é 10 e a TIR é 10 também, então significa que aquele VPL vai ser igual a zero, né? Agora, se a TIR é 10 e o custo de capital é 8, significa que esse projeto vai trazer um retorno para a empresa, vai gerar lucro para a empresa. Então, sempre que a TIR for igual ou maior que o custo de capital da empresa, o projeto pode ser aceito. E se a TIR for menor que o custo de capital, ele deve ser rejeitado. Significa que aquele investimento
traz para a empresa um retorno menor do que aquilo que ela já tem. Então, não vale a pena fazer o investimento. E por fim, pessoal, o último método é o índice de lucratividade. O índice de lucratividade é simples de ser calculado, simples de ser interpretado, né? Para calcular esse índice, eu vou somar o valor presente das entradas de caixa e dividir pelo valor presente das saídas. Então, no projeto, né, que nós temos lá como exemplo, né, o investimento de 100, retorno de 10 no primeiro ano, 60 no segundo e 80 no terceiro, um custo de capital de 10, nós já vimos que os VPs são 9,09, 49,59, 60 e 11. Soma esses três e divido por 100. O 100 eu não preciso descontar, porque ele já está no momento presente, ele já está no valor de hoje, né? Então, 100 hoje vale 100. O 10 que está lá daqui a um ano, hoje ele vale o equivalente a 9,09, por isso que a gente traz a valor presente. Então, dividindo a soma dos VPs das entradas pelo VP da saída, vai dar 1,19, ok? Então, o índice de lucratividade desse projeto é 1,19. O que isso significa? Significa que esse projeto pode ser aceito, porque toda vez que o índice de lucratividade for maior do que 1, significa que o projeto pode ser aceito. Se for menor do que 1, significa que ele deve ser rejeitado. E quanto maior o índice de lucratividade, melhor esse projeto é considerado, né? Ou seja, um projeto que vai trazer um ganho maior para a empresa. Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo, né, de um exercício, de como que serão, basicamente, né, nesse primeiro momento, apresentados os exercícios para vocês. Então, nós temos aqui, com base nos métodos de avaliação de projetos vistos, faça uma análise dos dois projetos e indique qual deve ser a decisão da empresa em relação a eles. Então, eu tenho aqui o projeto A e o projeto B, ok? Projeto A, projeto B. O custo de capital é o mesmo, né? Para analisar os projetos, para saber qual dos dois é melhor, se são viáveis, né, primeiramente, eu tenho que utilizar o mesmo custo de capital. Se eu resolver mudar essa taxa para 10, eu tenho que mudar para os dois, né? Então, a análise, eu posso fazer diversas análises com diversas taxas, mas a cada momento a análise tem que ser a mesma taxa para os dois, ok? Então, o projeto A requer um investimento inicial de 100, o retorno no primeiro ano de 60, no segundo de 50, no terceiro 40 e no quarto 40. E o projeto B também requer um investimento inicial de 100, mas ele tem retornos de 15 no primeiro ano, 20 no segundo, 90 no terceiro, 110 no quarto. Bom, aí aqui eu já coloquei, né, os resultados do payback, o VPL, índice de lucratividade. Então, nessa tabela aqui, eu tenho o cálculo do payback, né? Então, 100, recuperou 60, fica faltando recuperar 40. No segundo ano, já recupera mais do que o que precisa, né? Recupera 50. Então, eu divido 40 por 50 e encontro 0,8. Então, o payback desse projeto é um ano inteiro mais 0,8 do segundo. Então, a resposta, 1,8 anos. Aqui eu não fiz pela fórmula do Excel, coloquei passo a passo aqui, né? Porque a gente pode utilizar Excel, pode utilizar HP, mas é interessante compreender, né, também o que tem por trás desse cálculo, né? Então, eu tenho aqui, trazendo a valor presente, utilizando a fórmula do desconto, cada um dos fluxos futuros. Então, o valor presente do fluxo 1 é o 60, dividido por 1 mais a taxa elevado a 1, VP 52, 173, 91. Mesmo processo para o VP 2, 3 e 4, ok? Bom, então agora, com base, né, nesses VPs, a gente consegue calcular o payback descontado e o VPL, que é o que a gente vai ver na próxima tela. Então aqui, mesma tabela para calcular o payback, só que agora o payback descontado. Então eu tenho aqui 100, né, que é o investimento, retorno do primeiro ano agora já é o VP do primeiro ano, e não mais o valor integral dele, que era 60. Então, investiu 100, recuperou 52, 173, 91, ficou faltando 47.826,9. No segundo ano, o valor presente agora o valor agora é esse, né, que é o VP do fluxo 2, 37.807,18. Então, falta recuperar 47, recuperou 37, fica faltando 10.018,90.
é menor do que o retorno previsto para o terceiro ano. Então, eu já sei que 2 anos inteiros para recuperar o projeto e uma fração do terceiro ano. Para encontrar essa fração, eu vou dividir o que falta recuperar, que é 10.018,90, pelo retorno do próximo ano, que é 26.365, que vai dar 0,38. Então, o payback descontado do projeto é 2,38 anos. 2 anos inteiros, mais 0,38 do terceiro ano, ok? O VPL, utilizando aqui, né, os valores, sem utilizar a fórmula nem do Excel e nem da HP, eu vou somar o VP das entradas, né, do ano 1, 2, 3 e 4, e subtrair o valor do investimento, que é 100. Então, o valor presente líquido desse projeto é R$ 39.151,87. O índice de lucratividade, eu somo também, né, o VP das entradas, mesma coisa aqui, mas ao invés de subtrair do valor do investimento, como eu faço no VPL, eu vou dividir, ok? Então, o IL do projeto, 1,39. E aqui a TIR, né? Então, a TIR eu coloquei o exemplo usando HP, né? 100, CHS, trocou o sinal, G70, 60, 50, 40, 40. Aqui eu até coloquei, né? Eu substituí, o CFJ, é a mesma tecla, né? Mas eu coloquei, o primeiro, segundo, terceiro e quarto fluxo para vocês entenderem o que está sendo feito. E aí, F e RR, a TIR do projeto, 35,12%, ok? E agora a mesma coisa para o projeto B, porque eu estou analisando 2 projetos para saber, né, qual deles é viável. Se os 2 são, né, nós já vimos que o projeto A é viável, porque todos os indicadores foram positivos. Agora a mesma coisa para o projeto B. O projeto B tem um payback simples de 2,72 anos, né? Aqui os VPs, os valores presentes, né, de cada fluxo futuro. O payback descontado, utilizando o VP dos fluxos futuros, deu 3,2 anos. O VPL, 50.235,67. O índice de lucratividade, 1,50. E a TIR, né, usando os fluxos do projeto B, 31,21%, ok? Bom, e aí o que a gente conclui, né, com os indicadores, com o resultado dos indicadores dos 2 projetos? Os 2 são viáveis, pois os 2 apresentam VPL positivo. Nesse primeiro momento, a gente calcula os indicadores todos, mas o que determina se o projeto vai ser aceito ou não é o VPL, ok? Então, se o VPL é positivo, pode ser aceito. E entre 2 que são positivos, porque os 2 têm VPL positivo, qual que a gente escolhe? A gente escolhe o que tem o maior VPL. Nesse caso aqui é o projeto B, ok? À medida que a gente for avançando no conteúdo, a gente vai inserindo os outros métodos também no contexto da análise e aí passa a avaliar. Ah, mas se um tem um payback maior do que o outro, o que isso significa? Às vezes o VPL é maior, mas o payback também é, então o que eu faço? Né? Então a gente vai evoluindo na análise. Nesse primeiro momento, o que determina a aceitação do projeto é VPL positivo pode ser aceito. Se eu tenho 2, 3, 4 projetos analisando, eu opto por aquele que tem o maior VPL, ok? Bom, então é isso, pessoal, né? Encerramos aí a nossa aula, o conteúdo inicial é esse. O material está todo postado na sala do Moodle, os exercícios, gabaritos também, então pratiquem lá, né? Façam os exercícios, confiram com o gabarito. Qualquer dúvida, podem postar no fórum de dúvidas. E também participar das aulas online, né, que acontecem toda semana, que são momentos ali onde a gente tem a oportunidade de forma síncrona, né, conversar, tirar dúvida e esclarecer aquilo que porventura não tenha ficado muito claro, ok? Obrigada pela atenção, um abraço para vocês, bom estudo!